Tudo bom, cafeicultor? A gente ouve muito dizer que o consumo mundial de café está crescendo e isso é uma informação que impacta diretamente no seu negócio, na sua empresa, que é a sua lavoura de café. E por que saber que o consumo de café está crescendo muda a sua vida? Porque o preço do café, como de qualquer produto, se baseia na relação entre oferta e procura. Se tem mais oferta e menos procura, o preço cai. Se tem mais procura que oferta, o preço sobe. E a gente quer mostrar com essa matéria como o café é visto lá fora e as perspectivas de crescimento. O consumo de café na China vem crescendo em taxas altas. Xangai já é a cidade que mais tem cafeterias no mundo. E é tão bom negócio para a China que ela já tem a maior rede de cafeterias do mundo, a Luckin Coffee, que já ultrapassou a Starbucks em número de lojas e faturamento. A Luckin Coffee tem milhares de cafeterias na China, como também ao redor do mundo. Na Ásia, o consumo tem aumentado entre 5% e 7%. E não é só na Ásia. Na África e no Oriente Médio, o consumo está subindo no ritmo de 8% ao ano. A Ásia já representa 25% do consumo mundial de café, liderado pela China, Índia e Coreia do Sul. A Indonésia também produz café, principalmente robusta, mas ela consome quase metade do que produz. A Organização Internacional do Café projeta que até 2030 o mundo vai estar consumindo perto de 200 milhões de sacas por ano. Se na Ásia o consumo está se popularizando, no Ocidente ele continua crescendo também e cada vez mais se tornando um produto chique, vamos dizer assim. Grandes marcas nos Estados Unidos estão abrindo espaços para cafeterias dentro de suas lojas. As pessoas estão dentro de uma loja de roupa, por exemplo, e de repente encontram uma cafeteria lá. O café é usado como uma maneira de atrair mais clientes e fazer com que eles fiquem mais tempo dentro da loja. Os varejistas abrem cafés, isso pode aumentar a exposição da marca, gerar um fluxo de clientes adicional e manter os consumidores dentro de suas lojas por mais tempo. O principal motivo de termos um Uniqlo Coffee na nossa loja é, obviamente, atrair mais clientes, mas também oferecer a eles um espaço acolhedor e convidativo quando vêm fazer suas compras. O que leva as pessoas a irem às lojas, certo? Você precisa oferecer experiências que elas valorizem e os cafés, de novo, são a principal forma de fazer isso. Sempre disse que o jeito mais fácil de entrar no negócio de experiência é ter um café, pois ele envolve os 5 sentidos e faz o cliente passar mais tempo com você. Até bancos estão usando essa estratégia. Os cafés são pensados para ser um showroom da Capital One. Contas bancárias, cartões de crédito e dinheiro são coisas que nem sempre parecem tangíveis. Assim, os cafés podem se apresentar como uma personificação do que a Capital One representa. Cafeicultor, comenta aí, não é realmente interessante ver até onde vai a influência desse café que você colhe aí na sua propriedade? E a gente hoje vai trazer mais um assunto que não tem a ver com o manejo da lavoura, mas que tem informações tão importantes quanto. A gente vem mostrando aqui as reações do mercado e a maneira como ele opera, para que o cafeicultor tenha mais clareza para negociar seu café. Conhecimento é a principal arma para lidar com qualquer tema, e por isso a gente vai falar hoje com o Celso Vegro, que é engenheiro agrônomo e pesquisador do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo. E ele começa explicando para a gente, atendendo alguns seguidores aqui do canal, por que a evolução do preço do café na bolsa nem sempre é acompanhada pelo mercado físico. Como esses preços se transmitem para o mercado interno? Aí é uma outra questão. Ele se forma lá. Agora, como ele chega aqui para a gente? Aí tem uma interferência importante que talvez o cafeicultor tenha alguma razão. Começa a atuar o que a gente chama do capital comercial. O que é o capital comercial? É o capital com o qual trabalha o exportador de café. É de comprar barato e vender caro. A lógica do capital comercial é comprar barato para vender caro. Tá? Então, a hora que esse preço se transmite para as nossas praças de comercialização, inclusive cooperativas, né, que talvez conseguem até mitigar um pouco esse efeito do capital comercial, a estratégia é essa, comprar barato para vender caro. Vários fatores podem surgirem, né, para causar ruído na formação do preço do café, independente da produção e do consumo. Hoje, o que está mais assim, evidente é o El Niño, por um lado, e o encarecimento dos fertilizantes, por outro. Tá? Por quê? Porque os principais países fornecedores de nitrogênio estão lá em conflito. Os principais países fornecedores de potássio estão lá em conflito. Né? Então, a gente fica numa situação, principalmente o Brasil, que importa 80%, 85%
das suas necessidades de fertilizantes, fica numa situação muito complexa. Então, minha opinião é antecipar a compra de fertilizantes é muito mais eficiente do que ficar desenhando, especulando com o mercado de café. Compra antes esses fertilizantes, né? Porque a tendência da demanda, se crescer muito em setembro, outubro, em função da lavoura de grãos, ficar muito grande e não ter oferta e os preços dispararem, seja muito mais eficiente do ponto de vista de gerar vantagem econômica do que tentar especular com café. Agora, certamente, produzir café, você tem que vender para produzir e não produzir para vender. Vender para produzir significa elaborar uma estratégia comercial. Eu vou fazer X% em CPR, eu vou fazer X% em futuro, eu vou fazer X% em mercado a termo, ou opções, e eu vou especular com 20%, 30% no máximo. O cafeicultor mais tecnificado, aquele cafeicultor maior, ele tem acesso a essas ferramentas que você citou aí, né? Agora, o pequeno cafeicultor, como é que ele se defende disso? Olha, o cafeicultor familiar, o pequeno de menor porte, ele tem que efetivamente participar das suas cooperativas. Ele não pode ficar fora das suas cooperativas. Por quê? Esse esforço de comprar o fertilizante, né, se ele for feito individualmente, provavelmente vai pagar 50% a mais do que se fosse feito coletivamente por meio da compra em grande escala, com poder de barganha, efetuado por uma cooperativa. Isso vale para o defensivo também. Isso vale para as ferramentas também. Isso vale para o pneu do trator também. Isso vale para tudo. Então, a cooperativa tem um poder de barganha tal que consegue baixar ao nível os preços, que torna isso muito vantajoso você atuar junto à sua cooperativa. Então, o pequeno cafeicultor tem que se juntar numa associação, numa cooperativa, para juntos conseguirem melhorar seu poder de barganha. Pessoal, aqui mesmo no canal, a gente tem um vídeo mostrando uma associação de cafeicultores, onde os produtores reunidos conseguem muitas vantagens em compras. E continuando a entrevista, o Celso explicou o que é o tal de café certificado pela Bolsa. Todo contrato futuro ele está ancorado nos estoques certificados. Se alguém der cano no contrato futuro, porque os contratos futuros, menos de 1% vão para a entrega física, lá em Nova York. 99% liquida no financeiro. 1% vai para o físico. Esse 1%, mas como o volume é gigantesco, tá? É 10 vezes a safra mundial, o que roda ali papel em Nova York, 10 vezes a safra mundial. Tá? 1% é muito café. É muito café, tá certo? Então, esse 1%, quando vai para o mercado físico, para encerrar no físico, a Bolsa tem que ter aquela qualidade para entregar. Né? Então, por isso se formam esses estoques. Né? Para garantir, a Bolsa é garantidora daquela operação que foi realizada. Né? Então, esses estoques, que eu falei, eles atendem a 1% dos contratos que foram negociados. Então, nós estamos falando da exceção, não estamos falando da regra. A regra é aquele capítulo anterior que eu falei, da especulação financeira, dos fatores intrínsecos e financeiros combinados. Né? Essa é a regra. Agora, esse 1%, quando vai para a liquidação no físico, precisa ter os estoques lá certificados. Agora, assim, o Brasil nem é um volume muito grande que está lá certificado. Né? Então, acho que o Brasil não opera muito nisso, porque o que acontece? A qualidade que se exige para certificar estoques lá na Bolsa de Nova York, normalmente está acima da qualidade média dos cafés que o Brasil entrega no mercado internacional. Né? Então, poucos cafés, seja descascado, pode ser que consiga certificar um pouquinho, né? Mas, assim, em geral, os nossos cafés não têm não é que eles não têm a qualidade de contrato, não a qualidade de xícara. A qualidade de contrato, que é mencionada a qualidade colombiana, que a gente não tem café lavado praticamente no Brasil, é muito pouco. Então, o Brasil não tem o hábito de ter grandes volumes de café certificado na Bolsa de Nova York devido à especificidade do contrato. Outra questão abordada foi o aumento de consumo no mundo. A Organização Mundial do Café, como a gente disse, diz que até 2030 o consumo mundial vai bater os 200 milhões de sacas. Beleza. E de onde vai sair tanto café? Bom, aí acho que você fez a pergunta principal da conversa. O único país que tem fronteira para café é o Brasil. Não existe no mundo
outro país com capacidade de expandir lavoura e de ganhar produtividade, como temos no Brasil. Então, esse movimento, o mundo inteiro olha para o Brasil na expectativa que ele venha corresponder com essa evolução do consumo. Você veja que a Colômbia está há pelo menos 20 anos produzindo 11, 13 milhões de sacas, não sai disso. Não muda. O Vietnã chegou em 30 milhões, estacionou também. Não muda. Não chegou a mais de 10 anos, a 28 ou 30 milhões de sacas e não muda. Né? O Brasil saímos lá de 40 milhões de sacas, vamos entregar 70 esse ano. Né? Ou 67, 66, como diz a Conab. Então, demonstra que o Brasil tem... E outra, né? Os preços favoreceram muito a expansão do cultivo no Brasil. Lá no Cerrado, ninguém planta 5 mil hectares, ninguém planta 50 hectares. Planta 100, planta 200, planta 300. Né? Ninguém planta 50 hectares. Né? Então, a gente estima que nós vamos conseguir atender o Brasil vai se credenciar para ser... Já é, né? Atualmente já é. A plataforma mundial de café se chama Brasil. É lógico. O clima tem que ajudar. Se nós viermos com uma pancada forte do El Niño sobre os cafezais, vamos ter problema. Mas a gente sabe construir resiliência na nossa lavoura? Nossos agrônomos sabem. Como construir resiliência às mudanças climáticas? Nós sabemos. Está aí disponível as tecnologias, a gente consegue. Então, precisa estar atento a essa questão, difundir mais esse assunto, para que, de fato, a gente continue oferecendo café nos patamares que o mercado mundial precisa e, certamente, olha para o Brasil como grande supridor dessa demanda. Perguntamos também sobre o aumento das áreas plantadas. Olha, eu consigo falar de São Paulo, né, porque é onde onde eu levanto as estatísticas. Eu sou responsável pelas estatísticas em São Paulo, de café. Né, eu posso dizer o seguinte para você: São Paulo tinha, todo ano, entre 5 e 8 mil hectares de lavouras em formação. Né? Os números desse ano já pularam para 15 mil. Quer dizer, São Paulo praticamente mais que dobrou a área em formação. Né? Saiu de 5 a 8 mil para 15 mil. Né? Então, a gente vê que teve um movimento de plantio, sim, está sendo reportado pelos nossos colegas da ACAT, do interior. Né? Afora, que está também incrementando muito, aí, falando de outros estados, né, o plantio do Robusta. Né? O Robusta tem ganho adeptos, né? Procura por cafeicultores ingressantes na atividade muito forte. Né? Aqui em São Paulo mesmo, a gente já não tinha nada de café Robusta, estamos chegando a 500 hectares. Não tinha nada. Já estamos com 500 hectares. Então, e se você pegar em Rondônia e no Acre, esse movimento está muito forte, né, de cultivo de Robusta. E o mundo, e eu lamento, eu sou obrigado a falar isso, né? A preferência pelo Robusta só tende a aumentar frente ao Arábica. Né? Hoje está mais ou menos meio a meio, mas a tendência é que o Arábica vá perder terreno para uma crescente preferência pelo Robusta. Principalmente porque os asiáticos são de hábito de consumo recente, né? Eles não têm muito ainda, não são muito exigentes ainda em qualidade da bebida, né? Não que a Robusta não tenha qualidade da bebida, eu estou sendo muito grosseiro, né? Mas, assim, um café mais refinado ainda não chegou ainda para esse pessoal essa condição. Então, a participação de Robusta nessa expansão de consumo, especialmente na Ásia, vai fazer uma preferência crescente por esse tipo pela variedade, né? E vamos ver o que o Celso tem a dizer sobre segurar ou vender o café. Bom, se ele está segurando, já tendo feito uma estratégia comercial em que 70% já entregou mediante contratos, está correto. Agora, se ele está segurando sem ter feito nada antes, simplesmente para especular, que nem eu falei, com 100% da safra, pode comprar uma nova fazenda, como pode perder a que tem. Ele está carregando o risco sozinho. Na agricultura, jamais se deve carregar isoladamente o risco. Transfere esse risco para outro. Transfere o risco para o mercado. Transfere o risco para o industrial. Né? Por quê? Porque assim você tem certeza da continuidade do negócio.
com o negócio tendo menos risco, aumenta a certeza que ele continuará. Né? Então, estando capitalizado, mas não especulando com 100% da safra, tendo feito já uma estratégia comercial que para a próxima safra deve começar agora, não vejo problema. Tá? Não vejo problema. Agora, colheu e está esperando o preço, esse aí está lascado. Porque a volatilidade está muito grande. Você nunca vai acertar a mão no melhor preço, no preço dos seus sonhos. Nunca vai acertar a mão. Porque não existe bola de cristal. Ninguém sabe o que vai acontecer. Cafeicultor, deixe seu comentário sobre o que o Celso falou. A sua opinião é importante. E aproveita para deixar o like, que é tão importante também para o nosso canal. E agora falando de cotação, a volatilidade continua. Mas no mercado físico, onde você vende o seu café, o preço deu uma oscilada para baixo. O Arábica, bebida dura, ficou em torno dos 1.700 nas principais praças. O Conilon ficou nos 1.045 no Espírito Santo. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Comenta se você achou os assuntos abordados aqui interessantes. E ainda dá tempo de deixar o seu like. Se quiser ajudar na manutenção dos custos do canal, considere se tornar membro ou contribuir pelo Pix que está na sua tela. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo No Pé do Café, o canal de quem ama café.